Bem, bom dia. Eu sei que essa coisa de colocar a câmera pode parecer estranha para vocês, mas é que falar para uma tela, sem ninguém olhando, é muito estranho, só por isso. Mas enfim, vamos para a aula hoje de concorrência desleal, né. A gente vai um pouquinho antes, né, dessa parte de direito de concorrência, comparando com concorrência desleal, para depois a gente chegar na parte de trade dress. Para mim é uma das aulas mais interessantes, porque Hã, diferente das outras, né, que trabalham com um objeto específico, que é a patente, a marca, eh, desenho industrial, etcétera, na concorrência leal, é aquele remédio que se nenhum dos outros está funcionando, a gente usa ele. Tipo, dentro do direito, se a gente fosse pensar a lógica geral da responsabilidade civil, aqui dentro a gente usa a lógica da concorrência desleal. Porque é numa situação em que eu, por exemplo, não tenho um registro de marca, não tenho um desenho industrial, mas alguém, de alguma maneira, copiou algo, se utilizou de algum subterfúgio e está desviando minha cliente, está me prejudicando de alguma forma. Então é nesse escopo, né, que a gente trabalha com a lógica da concorrência desleal. Ou seja, quando nenhum dos outros funcionou, eu não me protegi em um dos outros, eu acabo indo para a concorrência desleal. Mas para falar dessa concorrência desleal, é importante que a gente também faça um esclarecimento do que é o direito de concorrência, né? Porque às vezes há uma confusão, e vocês vão ver muitas pessoas confundindo o direito de concorrência com concorrência desleal. E em questões práticas, em questões jurídicas, pode levar a deslindes totalmente diferentes, né? Inclusive, teve um aluno, o Igor Blume, que escreveu o TCC dele, e a gente acabou então fazendo um artigo a partir disso, especificamente sobre essa diferenciação entre direito de concorrência e concorrência desleal, que é digamos que é um ponto bem relevante, a gente acabou conseguindo publicar dentro da revista de direito à concorrência do próprio CAD, né, que é onde o direito à concorrência normalmente é discutido. Então, tem muita coisa que a gente pode tratar dentro de concorrência desleal e comparar com o direito de concorrência. Então, vamos dar um esclarecimento sobre para onde a gente vai, para a gente ir para o trade dress depois. Primeiro, quando vocês olham isso daqui, parece óbvio, né, pelo menos para mim, que esta segunda aqui está copiando essa primeira, né. Mas acreditem, esta aqui registrou a marca I3R no NPI, nominativa só o I3R, e a marca foi concedida. Ela foi lá e colocou no posto, né, aqui a gente pode ver que tem a divisãozinha, né, do I, do 13 e do R, e estava lá bem feliz em São Paulo, vendendo combustível com o posto I3R. E se vocês forem olhar, comparando, né, ele tem uma semelhança gráfica, visual, da coloração, do posicionamento com o BR. E em face dessa semelhança, hã, no caso, o Ipiranga, né, que é o dono do posto BR, acabou entrando com uma ação de trade dress, dentro da lógica da concorrência desleal, e efetivamente tirou o I3R do ar. Então esse aqui é um exemplo do que a gente fala, né, do que seria na prática essa situação de concorrência desleal, e nesse caso específico também de trade dress. Eu acho que é muito emblemático esse aqui, especialmente pelo subterfúgio deles terem registrado uma marca I3R, para depois utilizarem o I3R juntamente com a coloração do BR. Enfim, mas vamos lá. Quando a gente vai falar de concorrência, a gente tem que dar alguns passinhos atrás e remeter vocês à cadeira de economia política. Se é que vocês lembram ainda lá do início do curso. Talvez alguns estejam mais próximos do início do curso, mas é lá que a gente vai olhar isso. Lá a gente olha, e uma das lógicas, né, que hoje a gente tem dentro do Estado Democrático de Direito é a ideia da livre iniciativa e da tutela da concorrência. Dentro da livre iniciativa, a lógica geral é que você pode fazer tudo o que está permitido, né, e tudo que não está proibido. Então, em princípio, além daquilo que o Estado permite que você faça, tudo aquilo que ele não impede que você faça, você está legalmente permitido a fazer. Só que essa liberdade de iniciativa, se ela não tiver uma tutela do direito de concorrência, ela vai chegar num ponto que os economistas vão chamar que ela vai causar uma certa falha de mercado. O mercado por si só, conforme tem se verificado,
ele não se regula, né? Normalmente, se ele se regula, ele vai levar ao monopólio. Mas o mercado, da maneira como a gente trabalha dentro da lógica do Estado democrático, ele acaba apresentando algumas falhas, e é nessas falhas que se verifica, e tem se verificado, a necessidade do Estado atuar como um agente interventor garantidor. Eu não sei se vocês lembram disso ainda lá de economia política. E dentro dessas falhas, tem algumas falhas que são importantes, de mobilidade, em que eu não consigo alterar muito a oferta e a demanda, né? Porque eu não consigo plantar mais só porque tem mais gente querendo, né? De uma hora para outra. Videira, por exemplo, e tem um exemplo muito legal dessa falha de mobilidade, que é do vinho, né? Teve uma época que se bebia muito vinho branco aqui no Brasil. E de repente veio a onda de tomar vinho tinto, porque era dieta mediterrânea. Só que assim, videira demora 4 anos para produzir vinho. Não dá para de um dia para o outro eu ter vinho tinto, porque não dá para colocar corante no vinho. Então, eu tenho uma falha de mobilidade. Não é porque o mercado está demandando algo que você consegue entregar. Então, nesse caso, o Estado, de alguma maneira, vai ter que atuar para regular essa falha de mobilidade. Outra falha importante do mercado é a falha de transparência, em que eu tenho assimetria de informações, por exemplo, entre concorrentes ou entre o fornecedor e o consumidor. Por exemplo, no caso do consumidor fornecedor, normalmente eu, consumidor, tenho menos informações sobre um produto do que um vendedor. E ali pode acontecer uma assimetria de informação. Uma das atuações do Estado como agente garantidor é, por exemplo, ter editado o Código de Defesa do Consumidor, que regulou as relações entre consumidores e fornecedores e, de certa forma, melhorou essa falha que acontecia no mercado. Uma falha que nos interessa para hoje é a falha de estrutura. Em regra, o mercado tem se verificado ao longo da história que quando alguns agentes começam a atuar, acontece uma concentração de mercado. O que é a concentração de mercado? É algumas. Primeiro, eu tenho um grande número de empresas, e algumas empresas que se destacam e começam a atuar de uma maneira diferente, melhor, mais inovadora, etc., elas conseguem, de alguma maneira, comprar outras empresas menores e começam a concentrar o mercado. E vocês vão ver isso em várias atuações. Por exemplo, a gente for pegar hoje supermercados aqui no Rio Grande do Sul. Antigamente, a gente tinha um mercadinho de um dono em cada esquina. Né? Hoje em dia, nós temos algumas grandes redes e os mercadinhos. E essas grandes redes, elas dominam, elas têm uma concentração de mercado. E tá tudo bem dentro da lógica, então, do Estado democrático de direito, você ter essa concentração. O que não está bem é quando essa concentração ela acontece de tal forma em que eu impeça que haja concorrência e que eu só tenha um fornecedor. E tendo só um fornecedor, o que vai acontecer? Esse fornecedor vai poder colocar o preço que ele quiser. Ele vai poder fornecer o produto que ele quiser. Eu até brinco assim, eu não sei se vocês costumam ir para outros mercados quando vocês saem do estado, mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma certa concentração. Você vai nos mercados e você não acha tudo que é tipo de produto que você acha em outros estados. Eu acho isso muito interessante. Mas, enfim, né, tem uma característica também, claro, do consumo aqui, mas tem alguns produtos que simplesmente não conseguem aparecer no mercado, porque existe essa certa margem, digamos assim, de manobra daqueles que são os dominantes do mercado. Mas tem um ponto de equilíbrio em que isso é permitido, e tem um ponto do qual passa que daí o Estado começa a regular. E o que a gente vai trabalhar hoje especificamente é essa regulação que o mercado faz quando há essa falha de estrutura e quando começa a haver ou uma concentração de mercado ou práticas desleais que levarão à concentração de mercado. É isso que a gente vai trabalhar hoje. E só para a gente, né, terminar de lembrar, além disso, tem as falhas de sinais. As falhas de sinais estão relacionadas ao mercado, normalmente está olhando a oferta, né, e demanda, mas ele não olha as outras coisas que acontecem, como, por exemplo, a questão de um produtor ser altamente poluidor. E essas externalidades normalmente não estão embutidas no próprio produto. Então, esse produto especificamente, ele não paga por poluir mais, e daí quem sofre os problemas de ter uma poluição são outras pessoas, que não aquele que está na relação de consumidor e vendedor. E daí o Estado precisa entrar para poder regular essas externalidades, para dizer, olha só, você não pode simplesmente largar toda a fuligem que você utiliza aqui para queimar essa madeira, sei lá, para fazer tijolo,
sem você ter uma regulação, você vai ter que colocar um filtro. Então o Estado ele começa a agir para que essas externalidades não prejudiquem terceiros, e isso volte, digamos assim, esse valor, né, que eu tenho que investir para que as externalidades não de alguma maneira não afetem terceiros, voltem para dentro daquela relação de oferta e demanda. E por fim, uma falha que a gente tem trabalhado bastante, né, na nossa disciplina, são as falhas de incentivo, que a gente falou lá na primeira aula, né, que é o problema da gente ter bens públicos. As ideias, de maneira geral, são consideradas bens públicos, bens que não são exclusivos. E é só quando o Estado determina que uma determinada forma, né, de uma ideia ser concretizada vai ser protegida e, portanto, será um bem exclusivo, que eu efetivamente consigo ter algum valor naquele bem. Então, em todos esses tipos de falhas, eu preciso do Estado atuando para que o mercado volte, digamos assim, ao seu comportamento normal, porque em si o mercado ele pode ter falhas que podem prejudicar, inclusive, o próprio mercado. Essa é a lógica que está por trás. E daí, dentro disso, então, eu tenho a tutela da concorrência, que é a proteção de um ambiente competitivo, lícito e leal. O que é essa concorrência? Concorrência é um conjunto de relações sociojurídicas entre agentes econômicos que disputam entre si a preferência de clientes e consumidores, dentro de ou por determinado mercado, visando o quê? Ampliar seus lucros e sua participação no mercado. Essas condutas, de maneira geral, podem ser lícitas e podem ser leais. O que a gente precisa coibir é quando essas condutas se apresentam como ilícitas, ou, né, ilícitas violando alguma norma pública, ou desleais, ou seja, de alguma maneira prejudicando algum concorrente. Então, a gente vai olhar um pouquinho das lícitas, ilícitas, leais e desleais, para a gente poder avançar. Dentro do escopo do direito brasileiro, a gente tem duas maneiras de trabalhar, tem dois lugares em que a gente vai trabalhar. Dentro da defesa da concorrência, que é a Lei 12.529 de 2011, que é onde está relacionado, por exemplo, o CAD, cujo foco é o quê? É proteger a estrutura de mercado e a livre concorrência, mediante a repressão ao abuso do poder econômico. Ou seja, quando eventualmente pode acontecer uma captura no mercado por um agente de outros agentes que tornem o mercado um oligopólio muito concentrado, por exemplo. Nesse caso, o que pode acontecer? Para proteger essa estrutura de mercado, o Estado ele vai atuar para maximizar o número de empresas, porque quando eu tenho mais empresas, eu tenho concorrência, o mercado vai estar mais saudável, porque tendo mais concorrência, eu vou ter uma dinâmica de preços e de inovações vindo ao mercado maior do que se eu tivesse só um presente no mercado. Vou ter uma melhoria na qualidade dos serviços e dos produtos, porque eu tenho a concorrência existente entre os diferentes atores. Permitirei uma livre entrada e saída de empresas no mercado, porque quando eu tenho uma só empresa, ela pode colocar barreiras à entrada nesse mercado. Uma livre expansão dos lucros, né, sem que eu necessariamente impeça que terceiro possa progredir. Livre circulação de informações e também a mobilidade dos fatores de produção, que é a possibilidade de mais empresas poderem adquirir maquinários, por exemplo, os mais modernos, para conseguirem atuar e venderem produtos melhores e mais baratos. Então, esse aqui é o escopo da defesa da concorrência, que o pano de fundo, né, o local onde acontece as discussões é no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Já o outro escopo, ele é mais micro, esse daqui é macro, com a lógica de manter a estrutura de mercado para não ter concentração. No micro, eu vou à repressão da concorrência desleal. O que é essa? Que está prevista na 9279 de 96, que é a lei que trata da propriedade industrial também. A proteção ao concorrente individualizado e manutenção da lealdade nas relações econômicas. Ou seja, enquanto no primeiro o meu foco é que não haja uma concentração de mercado, no segundo é que os concorrentes se comportem de maneira a não prejudicarem um ao outro em demasia. Então, o que é um ato de concorrência desleal? É qualquer ato de concorrência contrário aos usos, costumes, né, honestos em matéria de direito industrial e comercial. O objeto, portanto, então, desse direito é a repressão aos atos que estejam em desacordo com as práticas de mercado aceitáveis naquele momento.
Por um lado, por um lado, eu tenho na defesa da concorrência a proteção de bens jurídicos que são tutelados dentro da legislação que a gente vai chamar de antitrust. Então, é uma outra maneira de chamar também de direito de defesa da concorrência. Eles não envolvem direitos subjetivos individuais, ou seja, dos consumidores, de uma empresa em relação a outra. Mas a lógica é que ele vai defender uma titularidade coletiva, que é por isso que vai se enquadrar dentro dos direitos difusos. Não trata-se dos direitos individuais. E o objetivo inicial, né, do direito antitrust é a proteção da concorrência por meio da eliminação ou prevenção de práticas que restringam ou desfavoreçam o processo competitivo. E, além disso, ele se preocupa, num segundo momento, né, com a estrutura de mercado, e a coletividade é a titular dos bens jurídicos tutelados. Então, só de forma imediata, num segundo plano, é que a gente vai acabar refletindo nos interesses de concorrentes individuais, mas o foco realmente é proteger a coletividade. Já quando a gente vai para a concorrência desleal, essa repressão, é, é o concorrente que será o destinatário das normas de proteção, não os consumidores nem estrutura de mercado. Os consumidores estão protegidos lá na Lei de Defesa do Consumidor. A estrutura de mercado está aqui dentro da defesa da concorrência. Então, o que a gente vai proteger aqui são os concorrentes. Esse é o destinatário final. Então, ela protege quem? Os agentes individualizados em relação à lealdade na sua concorrência. E é só como reflexo que ele vai proteger a coletividade e a estrutura de mercado como um todo. Essas são as diferenças. Então, de um lado, eu tenho uma disputa entre agentes econômicos, produtores de um mesmo bem ou produto, que ela é saudável e ela vai ser benéfica ao sistema econômico, porque esses agentes eles vão ser estimulados o quê? A disponibilizar sempre no mercado bens e serviços mais aperfeiçoados, com valores mais acessíveis, para que eles consigam conquistar o consumidor. Essa é a concorrência leal que a gente espera no mercado. Mas eu vou ter dentro dela a concorrência desleal, que são essas condutas anticompetitivas, que são desonestas, que causam prejuízo à livre concorrência entre empresas do mesmo segmento produtivo. E vou englobar, embora não seja o escopo geral, a tutela dos concorrentes, dos consumidores e salvaguardar o interesse público em geral. E a gente vai focar a aula especificamente nessas condutas anticompetitivas que caracterizam, então, a concorrência desleal. Ela tem duas origens, tá? Tem uma origem no passing off do common law, inglês e depois americano, que tem como foco proteger o goodwill, ou seja, a força atrativa do negócio, né? E normalmente quando acontece o passing off, ou se passar por realmente, ou confundir o consumidor para que eu ache que eu estou comprando uma coisa e estou comprando outra, eu vou ter um prejuízo nesse goodwill. E em regra, no direito americano e no direito inglês, os danos precisam ser comprováveis para que realmente eu consiga ter uma condenação por passing off, sendo muito, muito rápida nesse resumo. Já dentro da civil law, nós temos a lógica da unfair competition, que é um pouco mais a lógica que o Brasil adota. Também está relacionada a uma falsa indicação e uma confusão ao consumidor, mas eu não tenho normalmente que comprovar o prejuízo ao meu goodwill. Eu tenho um prejuízo presumido e danos presumidos, desde que eu demonstre que a conduta é anticompetitiva. Então, não sei se vocês vão lembrar lá de direito penal, eu falo que é um crime de perigo. Eu não preciso comprovar efetivamente que aconteceu o dano, mas havendo o perigo de ele acontecer, eu posso, então, atuar por meio da questão da concorrência desleal. Essa proteção está prevista na Constituição, dentro do artigo 70, que trata da ordem econômica, e especificamente vai proteger a livre concorrência. A gente vai ver um reflexo dela no Código de Defesa do Consumidor, né, especialmente no artigo 4º, inciso 3, que trata um dos princípios, que é viabilizar os princípios da ordem econômica, dentre deles a livre concorrência, e no sexto, que é mais focado na gente, que é a coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, tá? Inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais de marcas e nomes comerciais sem distintivos que possam causar prejuízo aos consumidores. Então, no Código de Defesa do Consumidor, eu tenho um inciso específico que trata
da tutela da concorrência quando há prejuízo aos consumidores. E esse é o foco que a gente vai guardar lá para o direito do consumidor, né, que vocês têm uma cadeira específica sobre isso. Aqui, então, é só para a gente limpar o que a gente vai olhar na cadeira aqui. E daí a gente vai ter, então, dentro, eu esqueci de colocar o número da lei 9279, então, a previsão específica do que nos interessa da concorrência desleal. E é dentro do artigo 2º, né, que fala de qual é o escopo da legislação, que está prevista a repressão à concorrência desleal. Dentro ainda da 9279, a gente vai ter no artigo 195 os tipos penais, aqueles que são previstos como tipos que podem ser criminalizados por concorrência desleal. As ações cíveis no 207 cabíveis em relação a esses tipos que são penais, mas que vão ser utilizados como base para a área civil. E também, dentro do 209, para aqueles tipos que não cabem nos tipos penais, mas que estão relacionados a atos de concorrência desleal não previstos na lei, tendentes a prejudicar a reputação ou negócios alheios e a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Então, eu vou ter um grupo que está previsto no 95, que a gente vai olhar com mais detalhes, e aquilo que não cabe especificamente no 95 vai para o 209. E o trade dress, hoje, ele está dentro dessa lógica do 209, que são esses atos, então, que tendem a prejudicar os negócios alheios, quando eu faço o ato de alguma maneira, criar confusão entre os estabelecimentos ou os produtos. Então, estão previstos, e esses aqui são os mais comuns dentre dos previstos no 95, e acrescentando o 209, os atos mais comuns associados à concorrência desleal, e a gente vai trabalhar cada um deles. Causar confusão, induzir a erro, causar descrédito aos concorrentes, divulgar informação sigilosa, tirar vantagem das realizações de terceiros, comportamento parasitário, propaganda corporativa e também violação ao trade dress. Eu tenho outros atos de concorrência desleal que estão previstos no 95, mas que são atos mais específicos. Esses a gente não vai entrar na aula aqui especificamente. O primeiro, que é um dos mais comuns, e se a gente for para a jurisprudência, normalmente, qualquer coisa que eu faço, eu coloco junto causar confusão, não sei porquê, mas é a regra geral, né? É, então, causar confusão. Eles estão previstos nos incisos 4, 5 e 6 do artigo 195 da 9279, e se refere quando o produto apresenta semelhança ao do concorrente que seja capaz de confundir o consumidor. E essa confusão, ela pode abranger marca, sinal, rótulo, slogan, embalagem, formato ou mesmo a cor dos produtos, ou qualquer outra indicação distintiva usada por um concorrente. Esse aqui é um caso muito louco, porque não tem outra definição. Primeiro, houve uma briga do Vanish com o Vantage. O Vanish, que foi o primeiro que chegou no mercado, tentou demonstrar que o Vantage estava o copiando e efetivamente não conseguiu ao final. Mas, no terceiro que veio, que é o Vamix, o Vanish entrou com uma ação e o Vamix ele conseguiu tirar do mercado. Então, não faz muito sentido, porque, né, se a gente for olhar, hoje nós temos 3 no mercado, 2, na verdade, que o Vamix saiu do mercado, com cores semelhantes, começam com o Van, tá inclinadinho de lado, esse pink não é um normal para se utilizar em produtos, né, de limpeza. Então, eu tenho uma série de elementos aqui que poderiam levar à confusão, e a brincadeira que eu faço, gente, eu já levei o Vantage, achando que era o Vanish, para casa. A gente não necessariamente para olhar o produto o tempo suficiente e pode causar confusão ao consumidor. Então, esse aqui é um exemplo desse núcleo, que é o núcleo causar confusão. E, efetivamente, a gente vai ter uma série de decisões que não necessariamente todas fazem sentido para um lado ou para um outro. Outro caso que aconteceu, esse aqui é mais interessante ainda, eu tinha a marca Garoto, registrada na 32, e a marca Garoto para chocolates na 30. Garoto, do chocolate, entrou com uma ação contra o Garoto, do Guaraná, e por entender que, de alguma maneira, esse estava sendo confundido com esse. E
o STJ entendeu que sim, efetivamente, garoto estava sendo confundido com garoto e retirou do mercado. Por isso que eu falo que as decisões, a gente vai, assim, concorrência desleal eu não tenho regra geral, eu tenho caso concreto. A gente vai ter que olhar ela, vai tentar entender por que nesse caso aqui foi entendido que haveria confusão. Embora eu acho que seja muito mais o caso de comportamento parasitário, mas na decisão a fundamentação foi de confusão. Outro tipo importante, induzir a erro. Quando que eu induzo a erro? Quando eu crio uma falsa impressão dos meus produtos ou serviços em relação a um concorrente. Então, eu induzo o consumidor a comprar algo achando que é outra coisa. É muito próximo ao criar confusão, e normalmente criar confusão e induzir ao erro vão aparecer junto nas decisões judiciais. A indução ao erro está prevista nos incisos 2 e 7 da 9279, do artigo 195, 9279. E o que acontece quando você induz a erro é que o concorrente honesto, ele acaba perdendo clientes, e a transparência do mercado diminui, com a consequência adversa, né, de uma economia como um todo se prejudicada. Aqui eu trago um caso específico, que é de uma empresa que estava imitando, literalmente, né, de forma gráfica e fonética, a uma marca da Alpargatas. E nesse caso aqui foi decidido que efetivamente havia uma imitação e, portanto, havia a possibilidade dessa indução ao erro. Nós vamos ter outras situações, por exemplo, quando você tem sites muito semelhantes. O site é da mesma cor que da outra, você entra, você não percebe que está no site errado, mas é concorrente, e você acaba, às vezes, comprando um produto numa achando que está na outra. Essa é uma situação. Ou você, e daí a gente começa o induzir ao erro e a confusão, elas se assemelham em alguns pontos ao próprio trade dress, elas são elementos constituidores do trade dress. Para a gente ir considerando. Fala, Vanessa. Não, só lembrei, né, no mestrado, quando a gente viu essa parte para os óleos essenciais, né? Uhum. E, tem muito de indução de erro, porque as marcas têm o mesmo frasco, a embalagem é diferente, né? E essência e óleo essencial são coisas diferentes, né? E aí eles colocam o mesmo nome da planta na essência, por exemplo, cravo. Tem óleo essencial de cravo e óleo essencial e essência de cravo. Aí a pessoa acha que está levando um óleo essencial, quando na verdade ela está levando só um produto químico, que não vai trazer nenhum tipo de benefício, não são um cheirinho bom, né? Dentro de uma própria empresa, tem aqui uma empresa de óleos essenciais que a gente até colocou, né? Aí eu também fiquei pensando nisso agora. Essa empresa tem essências e tem óleos essenciais. E ela faz isso dentro da própria empresa. Ela põe o mesmo nome, lavanda, na essência e no óleo essencial. Um consumidor que se sinta lesado, ele pode buscar o PROCON, ou enfim, fazer alguma coisa em relação a isso? Boa, Vanessa, boa pergunta. Vamos separar as coisas primeiro. Aqui a gente está tratando muito, por exemplo, do caso em que essa empresa, ela poderia estar prejudicando outra empresa. Por quê? Porque em alguns lugares não aparecem os dois, aparecem só um e aparece só o mais barato. E daí o cliente ele vai se perguntar, mas esse aqui custa 20 e esse 40. Ué, eu vou levar o de 20, é a mesma coisa. Eu estou sendo induzida ao erro. A outra questão, dentro lá do Código de Defesa do Consumidor, sim, quando eu tenho na mesma empresa dois produtos e ele pode ser levado a erro, ele poderia ir para o PROCON, ou, né, ir até para as pequenas causas, né, no juizado especial, relacionado a essa parte, que seria a parte de ele ter sido induzido ao erro, mas como consumidor. Mas daí a base legal seria o CDC. Aqui a base está relacionada muito à questão da concorrência entre produtos diferentes. Eu até estava procurando, mas eu não tenho nenhuma essência para mostrar para vocês, né? O quanto o exemplo da Vanessa é muito didático, porque assim, você tem aí, ó. Então você tem, tipo, você precisa falar para aparecer no vídeo. Tá, eu tenho, aqui é uma essência e aqui é um óleo essencial. Eles são diferentes, tá? Mas, assim, olhando, o frasco é o mesmo. E existe isso, né? A embalagem, o rótulo, é diferente, às vezes vem até escrito essência e óleo essencial, mas se o consumidor não sabe qual é a diferença, e muitas vezes a essência vem bem pequenininho, assim, lá embaixo.
então ele vai comprar, né? E daí eu vou ter duas induções ao erro. A indução do consumidor ao erro, daí punido pelo CDC, e a questão de induzir a clientela ao erro e levar a minha clientela, né, daquilo que eu originalmente, legalmente, licitamente estava fazendo. Então, cabe muito bem dentro desse exemplo. E ainda se vê bem que é um caso de uma empresa que quer lesar a outra, né, numa concorrência desleal, porque essência não precisa estar num frasco de vidro, âmbar e tal. Já o óleo essencial, não, ele tem que estar nesse tipo de embalagem, pelas características químicas do produto. Então, isso para mim já demonstra bem que já tem a intenção de confundir mesmo, de induzir ao erro. Perfeito, excelente exemplo. Tá? E é um dos problemas que a gente tem, né? E daí vem a questão, né? Tipo assim, no judiciário, como é que eu demonstro? Às vezes as empresas não querem entrar com ação, porque o mercado é pequeno, que a gente está falando do mercado de área essencial, mas em algumas situações, assim, você acaba prejudicando muitos concorrentes, porque você acaba realmente tirando a clientela por uma série de questões, e a gente vai ver outras maneiras de tirar a clientela também, que talvez as empresas possam fazer. Uma outra, e essa aqui você sabe do que eu tô falando, opa, deixa eu... Ai, foi para frente, que é descrédito aos concorrentes. O que é o descrédito aos concorrentes? É quando eu alego uma questão falsa que faz referência a um concorrente que pode prejudicar o seu conceito comercial. Nesse caso específico aqui, ele é previsto no inciso 1 do artigo 95 da LPI. A Folha de São Paulo, né, fez uma paródia com a Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo entrou com uma ação, alegando que isso levaria descrédito à Folha de São Paulo, mas acabou que o STJ entendeu que era só uma paródia e não levaria descrédito. Mas a gente tem empresas que fazem alegações, né, dizendo que aquele produto não serve. Eu estou falando especificamente dos óleos essenciais, porque é bem, assim, eu e a Vanessa estamos trabalhando isso faz algum tempo, e tem uma empresa, né, que ela fala que só os produtos dela, por exemplo, são reconhecidos pela Anvisa, e as outras não são. E, na verdade, nenhum produto é reconhecido pela Anvisa como terapêutico. Então, você está, de alguma maneira, levando descrédito a todos os outros concorrentes. Olha, só eu posso, só o meu é bom, só o meu, os outros não. Essa é uma estratégia que muitas empresas podem utilizar e que podem ser condenadas por concorrência desleal. A questão é que, nesse caso concreto, eu não sei quem teria condições de bancar uma ação contra a empresa que está falando isso. Mas, enfim. Então, é uma situação bem complicada, quando você tem isso, para você às vezes conseguir provar é um pouco mais complexo, né? Porque você vai ter que juntar documentos, elementos em que a empresa realmente demonstre, e não só uma testemunha. E esse é um grande desafio. Fala. Nos Estados Unidos, essa empresa né, ela já teve algum tipo de repressão, vamos dizer assim, né? Tendo que colocar obrigatoriamente no rótulo, dizendo que não é terapêutico, que não é para ingerir. Né? E aqui no Brasil, não. Aqui eles fazem o que eles querem, né? A gente só não pode falar porque isso aqui fica gravado, né? Enfim. Mas assim, que aqui vai começar a acontecer quando começar a ter problemas pro consumidor. Exatamente. Aí ele vai fazer a ingestão, dizendo, né, a empresa diz que a Anvisa diz que a única empresa que pode se fazer ingestão dos óleos é aquela. E aí as pessoas ingerem ela louca e até ter, sei lá, uma úlcera, um câncer, enfim, qualquer coisa. E quando começarem a aparecer mais casos, aí sim, eu acredito que a justiça vai começar a olhar com outros olhos, assim, né? É uma situação complicada. E, mais uma vez, a gente vê essa coisa dessa dupla função, que esse é um grande desafio, que é a questão do prejuízo do consumidor, né, que pode literalmente ter o estômago perfurado, nesse caso, e do prejuízo das outras empresas, que têm a sua imagem desacreditada em relação à fala da outra empresa. Então, são duas ações, digamos assim, que a gente poderia pensar nessa situação que a gente está comentando concreta. Outra situação complicada é a divulgação de informação sigilosa, que ocorre quando algumas informações são desenvolvidas e acumuladas em domínio exclusivo da empresa ou por pessoas dentro delas, né? E algumas pessoas, ou a pessoa, digamos assim, isso acontece muito com sócios, tenho 2 sócios,
os sócios desenvolvem um processo, um produto, eles têm lá um segredo de negócio e um dos sócios sai. E esse sócio que sai, quando saiu, assinou um acordo de que não divulgaria, mas ele sai e não é que só divulga, ele utiliza aquelas informações que ele tinha se comprometido a não utilizar. Esse é o caso dessa ação aqui especificamente, em que a Ré, né, ela ficou com todos os clientes e que ela tinha acordado que não ficaria com a lista de clientes, e não só ficou, como começou a fazer captação indevida dos clientes, né, que ela tinha acordado na finalização da sociedade que ela não faria. Então, você tem uma informação sigilosa, então uma lista de clientes, e você começa a utilizá-la, sendo que você havia acordado que não faria isso. E isso acaba levando à situação de concorrência desleal. A gente tem uma série de possibilidades, elas são um pouco mais complicadas, porque geralmente também, além de envolver relações empresariais, envolvem relações pessoais. Tem outras situações, quando, por exemplo, um empregado sai de uma empresa e é contratado pela empresa concorrente. Muitos empregados têm ali no contrato uma cláusula de quarentena ou uma cláusula de não divulgação de informação sigilosa, mas o controle disso é bastante complexo. E essa cooptação de empregados também pode ser considerado uma forma de concorrência desleal. E, claro, o próprio empregado, embora ele não esteja na relação de concorrência, não se aplicaria a LPI, ele poderia ser, digamos assim, penalizado se ele tiver um contrato, né, de quarentena ou um contrato de não informação não divulgação de informação sigilosa. Por isso, né, às vezes eu falo, né, tem muita relação com outras áreas, por causa do direito do trabalho, um contrato bem feitinho, né, que diga o que a pessoa vai fazer lá dentro, o que ela pode fazer, o que ela não pode, o que ela pode fazer depois, é super importante. Né? Para quem gosta de direito do trabalho, eu acho que tem uma relação muito grande entre propriedade intelectual e direito do trabalho. Outra situação é quando eu tenho o comportamento parasitário. Esse aqui é um caso em que na própria decisão foi citado o comportamento parasitário. O que é esse comportamento parasitário? Você imagina um parasita de uma árvore, né? Ou um parasita que está no nosso estômago, por exemplo, né? Ele está se utilizando da gente para alguma coisa. Sobre a relação de direito do trabalho, posso repetir sim, Michael. Eu tenho algumas situações em que a propriedade intelectual ela se relaciona muito com o direito do trabalho. Um ponto, por exemplo, que a gente mencionou na aula passada, é o ponto que está relacionado com você contratar alguém para fazer pesquisa e não colocar isso no contrato de trabalho dela. E daí, eventualmente, se ela inventar algo, se ela cria algo e não está no contrato de trabalho dela, isso pode ser reivindicado por ela como coautoria, né? E co-titularidade, o que é mais complicado ainda. Outra questão que, às vezes, muitas vezes não está previsto no contrato de trabalho eu tenho um empregado que ele tem acesso a informações sigilosas. Tem previsto ali no contrato de trabalho ou em algum termo adicional o que é considerado informação sigilosa para ele ou não? O que é considerado? E o que ele pode ou não divulgar, estando no contrato ou depois de sair? Outra questão importante que se pode colocar, dependendo do cargo, né, do empregado, é um período de quarentena, de que ele não pode trabalhar em uma empresa concorrente durante determinado período. Nas empresas públicas, quando isso acontece, inclusive, há um pagamento de valor, né, para você não trabalhar, que é o que é chamado de quarentena, então, que é estipulado em cada situação. Mas eu também posso ter a situação que, por mais que eu possa trabalhar em concorrentes, eu tenho um período em que eu não posso divulgar as informações que eu recebi, período de 5 anos, por exemplo. Se isso tudo estiver previsto no contrato de trabalho, é muito mais fácil do empregador poder acionar a concorrente, e se for o caso, o próprio empregado, se ele divulgar esses dados sigilosos. Mas se eu não tiver isso previsto no contrato de trabalho, eu não tenho como fazer isso. Então, por isso, um contrato de trabalho bem feito para ambas as partes é bom e dá segurança. Porque, por exemplo, se for pegar um empregado, eu vou ser contratado para trabalhar numa área que é uma área confidencial da empresa. E depois tá lá no meu contrato que eu não vou poder divulgar isso, que eu não vou poder trabalhar nos concorrentes. Tá, então por isso eu preciso de um valor adicional. E daí o empregado, ele tem, tendo um contrato bem claro para ele tem condições de negociar melhor. E o empregador vai ter mais segurança em contratar aquele empregado. Então, quando eu tenho relações de trabalho mais claras, eu consigo preservar todas as partes. Seria um pouco essa a ideia da relação entre a questão da propriedade intelectual e o direito do trabalho. Não sei se ajudou, eventualmente isso pode ser um ponto que a gente pode discutir. Fala, Vanessa.
Tu tá muda. Pronto. Só para ilustrar um caso, assim, real que aconteceu, né? Uma pessoa conhecida minha, ela era esposa de um gerente, bem, uma hierarquia bem alta já. Ela não, ela era peão da fábrica. E aí ela saiu da empresa quando eles se casaram, mas ela trabalhou durante muitos anos nessa empresa. E aí, quando eles assim, não estavam muito bem, enfim, mas ainda estavam casados, ela queria voltar a trabalhar e ela foi na concorrente. E aí disseram que ela não poderia trabalhar lá, já que o marido dela trabalha na outra empresa. E também nessa outra empresa falaram a mesma coisa. E aí a dúvida também, assim, agora, né, pensando bem, isso é legal? Porque, tipo, a mulher não vai poder trabalhar lá simplesmente porque o marido dela trabalha na concorrente, sabe? Isso seria legal? Em princípio, minha área não é direito do trabalho, né? Eu tenho que, né, fazer esse esclarecimento. Mas, em princípio, como a empresa tem liberdade para contratar, ela poderia escolher, por uma questão de segurança, sim, não contratar. Porque ela não é obrigada, né, a contratar ninguém. Então, ela teria essa liberdade para escolher, sim. E já tem lugares, por outro lado, que procuram não contratar cônjuges, né? Por outras questões também. Então, depende muito, mas é uma questão do setor privado. Nos contratos de estágio, Michael, do setor público, sim, você tem que declarar que você não tem ligação com o escritório e você não vai utilizar as informações que se recebe dali para benefício de outrem. Porque, imagina, né, você está dentro do gabinete do desembargador e você fica sabendo com antecedência que uma liminar vai ser concedida. Imagina se você vai lá e conta para o escritório contra quem a liminar vai ser concedida. Complicado, né? Então, sim, precisa ter muito essa questão, que é uma questão contratual, mas, acima de tudo, é uma questão ética. É você saber que se você está trabalhando num lugar, aquelas informações estão relacionadas àquele lugar. Você não pode vender informação, né, para outras partes. Excelente exemplo também. Obrigada. Ah, sim, daí caso tem, né? O povo é criativo. Essa aí foi bem complicada, essa situação aqui. Não sei se vocês já viram, o Michael está falando de uma situação de uma ex-estagiária do Tribunal de Justiça, né, que foi presa suspeita de vazar informações para criminosos. É, foi no ano passado. As pessoas são criativas, tristemente. Tristemente. Esse caso aqui, que é o do comportamento parasitário, ele vai se relacionar com o fato de criar vantagens das realizações de terceiros. Tipo assim, como eu estava brincando, né? Tipo assim, do ponto de vista biológico, um parasita é aquele que se alimenta de outro. Do ponto de vista jurídico, comportamento parasitário é aquele que busca se parecer com o outro, tá relacionado com o outro, para tentar, de alguma maneira, né, receber vantagem em relação a isso. Então, faz com que os produtos, né, possuam características em comum, com a noção de causar essa confusão ou dano, mas não na lógica de que os produtos estão concorrendo, e sim que eu tenho um produto ícone e um produto aproximado. Daí eu vou brincar mais uma vez com vocês, com a nossa bolsa, que imita, né, uma bolsa ícone, mas que a gente considera aqui no Brasil ícone, mas enfim, só para a gente brincar um pouquinho. E a gente vai ter uma série de outras daí que vão imitar esta, né, mas que não se comparam em termos de valor. Elas não concorrem com o mesmo público. Quem vai comprar a Louis Vuitton não é a mesma pessoa que compra Vitor Hugo, e não é a mesma pessoa que compra sei lá, não sei, né, lá no Pop Center, vamos supor assim, né? Isso, Sorine Soriano, isso, exatamente, em termos de preço. Mas uma aproveita da outra, da fama da outra, para poder vender, para poder tentar aparecer. Então, há uma marca similar que é usada em produtos, né? E não necessariamente ela vai enfraquecer, mas pode enfraquecer o valor da marca concorrente. Esse é o caso aqui, por exemplo, do Gelol e do Gelobil. O Gelobil, de alguma maneira, tentou se assemelhar de alguma forma ao Gelol, e nesse agravo do STJ, acabou sendo considerado, então, que o Gelobil estava atuando como comportamento parasitário em relação ao Gelol. Isso também foi decidido no caso da pizzaria 1900. A 1900 é uma pizzaria conhecida, né, em São Paulo, e daí criaram a 1600. Super criativo, né?
E claro, às vezes você se engana, né? Eu às vezes eu tenho que ficar pensando, no caso, qual que é a original e qual é a imitação. E aqui também foi um caso de condenação por comportamento parasitário. Esse aqui não é brasileiro, mas eu acho muito interessante, que, porque assim, Yves Saint Laurent é um perfume que já é um perfume com status. O que ele fez? Ele criou um perfume chamado champanhe. A região de Champagne, a indicação geográfica de Champagne, entendeu que ele estava atuando com um comportamento parasitário, entrou com uma ação e impediu ele de se chamar Champagne. E daí ele fez uma outra versão, e a propaganda dele era: nós estamos interditados, né? Mas as mulheres saberão nos chamar. No nome a été interdite, mais les femmes seront l'appelées. Então, essa é a ideia, essa é a lógica. Mesmo um produto que é um produto top, ele pode estar tentando se aproveitar de um outro produto. Então, essa é a lógica do comportamento parasitário. E a gente vai ver isso em muitas situações, em que, tipo assim, sei lá, um escritório, início de carreira, tenta fazer o logo parecido com o escritório ícone. Esse tipo de coisa é algo bastante comum. Em algumas situações, as marcas acabam não se incomodando e elas não atuam. E, inclusive, acho que esse é o caso, né, que a Fernanda está pesquisando para o artigo especificamente. Quais são os prejuízos da marca que não atua para impedir o comportamento parasitário? Né? Eu achei genial a ideia de vocês. E além, tipo assim, tem essa escolha, mas também a regra geral que tem muita escolha de empresas que, assim, o negócio delas é muita ação para impedir que terceiros apareçam. E isso vai ser parecido com aquela ação que a gente comentou há 2 aulas atrás, lá em desenho industrial, que foi da Bolsa Hermès, né? Porque, de fato, acho que uma outra estratégia poderia ter sido o comportamento parasitário, em que a I'm Not The Original tentava aparecer, mas assim, para surfar na onda, né, da Birkini, muito mais do que tentar aparecer no sentido de imitação. Então, poderia ter sido uma outra estratégia, mas eles utilizaram a estratégia do direito autoral, enfim. Outro caso, né, importante é o de publicidade comparativa. Eu não sei se vocês recordam, infelizmente, tiraram do ar o meu vídeo preferido, que era esse vídeo aqui, em que o diretor da empresa chegava para o chefe de operações e falava: Nissan Livina foi escolhido o melhor carro do Brasil e a GM não fez nada. E atirava o negócio e o cara caía na água. Daí outro: Nissan Livina foi considerado não sei o quê, e o Honda não conseguiu. E atirava e o cara caía. Então, assim, essa era a propaganda, meio agressiva, mas enfim. Era uma publicidade comparativa em que o Nissan Livina tentava se mostrar como superior a todas as outras por meio de uma pesquisa de opinião que tinha sido feita. As empresas entraram com ação e tiraram a propaganda do ar, mas ela era muito divertida como exemplo de publicidade comparativa. Então, a publicidade comparativa, ela envolve uma referência não autorizada a um concorrente que é implícita ou explicitamente identificável. Ela pode ser uma publicidade comparativa positiva, em que diz que o meu produto é tão bom quanto o terceiro, ou pode ser negativa, em que diz que o produto terceiro é pior e o meu é melhor. Então, eu posso ter esses dois aspectos. Aqui, por exemplo, tem um caso, né, do desafio Rayovac, em que o Rayovac dizia que tinha a mesma duração que o Duracell e o menor preço. E ela fez uma pesquisa, né, esse eu não conheço, depois tu conta. Ela fez uma pesquisa e demonstrou que realmente ela durava a mesma coisa que o Duracell. E daí, nesse caso, a Rayovac continuou podendo ter a propaganda. A Duracell perdeu a ação. Que caso que é esse, Vanessa, que eu não conheço? Eu vi essa semana, na verdade, né? Que o iPhone, ele lançou alguma funcionalidade, né? E aí ele disse assim que é matadora, destruidora e tal. E aí é uma sala, né, cheia de coisas que você não vai mais precisar por causa da IA. É isso, tá? Aí tem violão, tem papel, tem máquina de escrever, tem tudo. E tudo quebrado. Daí a Samsung, em resposta, né, fez um outro comercial onde entra uma mulher, né, nessa mesma sala, eles recriaram a sala igualzinha, com os mesmos objetos. Ela pega o violão quebrado, dá uma ajeitada e continua tocando. E daí ele diz: a Samsung é melhor porque ela estimula a sua criatividade. Não porque quebra as coisas. Genial.
Genial, vamos ver quanto que ela fica, quanto tempo a propaganda fica, que não é retirada. Mas muito interessante. É bem essa lógica. E daí a gente tem as outras brincadeiras, né? Vocês conhecem essa, né? Do Ronald indo, né? Disfarçado. Ou, tipo, esse aqui da Coca-Cola, né? E da Pepsi, que diz que o que importa é a beleza interior. Tem aquele outro que é genial, né? Que o garotinho, ele pega e coloca 2 moedas, pega 2 Coca-Colas para colocar, para pisar em cima, para poder pegar uma Pepsi, que o númerozinho era mais em cima. Então, isso tudo está relacionado com essa publicidade comparativa, que pode ser lícita, que pode ser utilizada, mas tem esse limiar. E o limiar aqui no Brasil, ele é estabelecido pelo CONAR. O CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulação de Publicidade e Propaganda. Então, é um órgão privado de autorregulação que estabeleceu um código daquilo que deve ser observado. E daí, quando não é cumprido, ele pode ser punido pelo próprio CONAR ou pode ser punido, então, fora disso. Tanto que, no caso da Elis Regina, foi ao CONAR que eles recorreram para tentar tirar a publicidade da Volkswagen do ar, porque eles estavam entendendo que estava violando o código, né, de autorregulação publicitária. Só, né, uma parte, mas voltando. Então, o que está previsto? Como que eu posso fazer publicidade comparativa segundo o CONAR? Primeiro, o objetivo tem que ser o esclarecimento de características do produto ou do serviço. Tem que ter, por princípio básico, uma objetividade na comparação. Não posso comparar só porque é melhor. Eu tenho que ter uma característica técnica que me diga o que quer dizer melhor, né? A comparação deve ser passível de ser comprovada. Então, no caso da Duracell, eles demonstraram que as pilhas duravam o mesmo tempo. E a comparação tem que ser por exemplo, de bens de consumo, tem que ser de modelos do mesmo ano. Não dá para comparar um carro 2003 com um carro 2020, né? Ou, né? Enfim, você tem que comparar só com carros do mesmo ano. Eu não posso, com essa comparação, estabelecer confusão entre os produtos e as marcas dos concorrentes. Eu não posso caracterizar com isso concorrência desleal, ou seja, cair em todas as outras. E eu também não posso utilizar injustificadamente a imagem corporativa ou prestígio de terceiros só para tentar fazer uma comparação, mas que o meu foco, na verdade, é tentar me parecer com. E se o nível dos produtos em comparação são diferentes, tem que ser esclarecido. Eu não posso comparar, tipo assim, deixa eu comparar aqui, deixa eu pensar. Um Quid, né, com uma equivalente a Duster, que seria, sei lá, o T-Cross. Eu tenho que comparar com produtos que são semelhantes. Então, respeitado isso, eu posso fazer a publicidade comparativa. A Vanessa colocou aqui no chat o exemplo. Depois eu vou ver se eu consigo colocar lá no Moodle também. Muito boa essa. E daí vem outras situações que estão dentro da concorrência desleal, mas que são nos outros artigos, dos outros crimes. Por exemplo, e tem uma diferença interessante nisso, que é a comprovação ou só o perigo de dano, né? No caso, por exemplo, de utilização de patente indevida, eu tenho a utilização que demonstrou efetivamente que teve danos, ou só a utilização sem comprovar os danos. Mas nesse caso aqui, não sei se vocês conhecem esse caso. O seu Adenor, ele foi o inventor do descagem direta a cobrar, do 9. Não sei se alguém de vocês utiliza ligar a cobrar. Mas durante boa parte da minha vida, poder ligar a cobrar com meus pais era a libertação, né? Porque eu não ia pagar a ligação. E ele que criou isso, mas essa invenção, que foi patenteada por ele, foi utilizada pela Telesc, que depois vendeu para a Oi. E por muito tempo essa discussão, né, aconteceu. Naquela época ainda era no Código de 73, na época durava 15 anos a patente, e quando finalmente foi julgado em 2014, já tinha perdido o objeto. E daí o STJ entendeu que, olha, o invento já está em domínio público. Mas na época em que foi violado, ele não estava. Então foi uma decisão bem infeliz do STJ em relação a essa decisão, que é uma decisão bem triste. Né? Foi esse cara, assim como a Bina foi inventada por um brasileiro e foi apropriada. O que é a Bina? É a capacidade do telefone de mostrar os números de quem está ligando. Também o DDC foi inventado por um brasileiro e depois foi apropriada por terceiros. Eu posso ter uma utilização indevida de desenho industrial. Nesse caso aqui, uma empresa estava falando que outra estava violando o design, mas daí na análise, né, que foi feita do caso,
de fato, se entendeu que o design era comum, não tinha nenhuma originalidade nem novidade, e, portanto, não tinha nenhum perigo ali de violação do 187, né, por concorrência desleal, porque estava induzindo, né, de alguma maneira, a erro ou confusão. Tem também a violação, né, do 189, que comete crime quem reproduz sem autorização de modo que imita ou induz a confusão, né, e esse aqui é um caso de duas marcas, uma era a Halabella, a outra não me recordo, e essa marca, ela já estava registrada, ela já estava depositada, mas não estava registrada ainda. E esse é um outro problema que a gente tem dentro do direito marcário. Ela não estava protegida ainda, concedida, né? E daí se fez uma discussão sobre se ela poderia impedir terceiros de usarem nomes semelhantes, mesmo aí não estando concedida. E nesse aqui se entendeu que sim, ela tem o direito de zelar pela integridade, pela reputação dela. Eu acho que era essa mesmo, mas eu não vou mencionar, porque eu não tenho certeza. E fica gravado. Enfim. Uma outra situação que está prevista no artigo no 92, 94 e 93, que é quando eu levo a concorrência desleal em relação à falsa indicação geográfica. Esse caso aqui foi um caso que foi classificado como concorrência desleal pelo seguinte motivo, é muito engraçado o caso. Esse presunto, chamado San Daniele, é um presunto que tem a denominação de origem protegida no Brasil, mas no regulamento de uso deles, a gente vai falar disso nas próximas aulas, né? Não é possível você, quando vende o produto, fatiá-lo e vender fatiado para o consumidor. Você só pode vender a peça inteira. E tinha um produto, um mercado, que estava fatiando essa peça em São Paulo e vendendo fatiado. Eu brinco assim, que esse produto é tão exclusivo que nós, réis mortais, não podemos comer um pedacinho, ou compra inteiro ou não compra. E acabou se decidindo que sim, tem a decisão final, né, depois, que efetivamente o mercado não tinha direito de fatiar, ele só podia vender o presunto inteiro, ou seja, essa peça inteira de presunto, porque senão seria considerado um tipo de concorrência desleal. Tem coisas estranhas. E daí a gente chega no trade dress. Trade dress, ele tá dentro de concorrência desleal, mas ele não se confunde com concorrência desleal. Muitos traduzem como conjunto imagem, e dizem que é um conjunto dos elementos que compõem a atividade visual de determinado produto ou serviço, distinguindo e individualizando dos seus congêneres no mercado. Mas é importante ressaltar que essa definição aqui, ela ignora os elementos não visuais que a gente pode utilizar no trade dress, que são elementos olfativos, cheiro de uma determinada loja, elementos gustativos, um gosto específico no produto, elementos sonoros, né, um determinado som que poderia ter um trade dress em relação aos outros, e elementos táteis, que eu poderia estar protegendo por meio de trade dress. Então, essa definição, para mim, ela é um pouco falha, e eu entendo que é muito mais que um conjunto imagem, mas é um conjunto distintivo, que é uma definição que a Camille trabalhou na dissertação de mestrado dela. Então, eu tenho aqui todas as outras características não visuais também presentes. Quando que nasce essa lógica do trade dress? Ela nasce com dois casos, o caso mais famoso é o Tio Peços versus o Taco Cabana. Taco Cabana acho que é Tio Peços, estava lá, bem bonitinho, existindo à beira da estrada, lá nos Estados Unidos, e o Taco Cabana começou a fazer, se eu não me engano é essa, tá? Porque às vezes eu faço a confusão, mas é isso. O Taco Cabana começou a fazer um estabelecimento muito parecido, só que em outro ponto da estrada. Você imagina, você está lá 1 hora andando na estrada, você vê de longe, você acha que é o mesmo. E as pessoas paravam, entravam, a comida era semelhante, interno era semelhante ao ambiente, e as pessoas achavam que estavam num, achando que estavam no outro. Então, daí o Tio Peços entrou com uma ação contra o Taco Cabana para impedir que ele se vestisse como o original. Então, é daí que surge a lógica de trade dress, que é se vestir como eu me apresento para o mercado. E daí vem novamente, né, o nosso querido I3R versus BR, que foi retirado do mercado. A gente tem uma ação bem interessante, que foi da Cultura versus Saraiva. Infelizmente, hoje as duas estão bem acabadas, mas enfim. A Cultura entendeu, Cultura é a primeira, que a Saraiva estava imitando ela, em termos de trade dress de cenário, que você entrava numa achando que estava na outra. Foi indeferida em primeiro grau e acabou por ali, porque efetivamente na sequência, se não me engano, elas entraram em recuperação judicial. Mas esse é um caso que eu não sei se aplicaria, mas que foi um caso interessante que foi suscitado.
Posso ter trade dress não só de cenário, mas trade dress de produto, né? Nesse caso aqui não foi considerado que havia uma imitação, porque todos os produtos do mercado se apresentavam com cores semelhantes. E pode ter trade dress de comportamento parasitário, né? Porque eu não estou comparando maisena com a lisena, né? Maisena é um negócio de comer, a lisena é um troço de passar no cabelo, né? Mas eles utilizaram toda a forma de vestir do maisena na lisena. E maisena entrou com uma ação, né, com base em comportamento parasitário, mas também no trade dress, porque tinha gente, sim, que estava associando a lisena com maisena. Esse aqui é um caso interessante, o espoleto é bastante conhecido, e foi criado o Julieto. As comidas eram semelhantes, a forma de pedir era semelhante, e o espoleto conseguiu retirar o Julieto do mercado. Esse é um caso interessante também, porque a Descontão, ela tem cores características, e a mais econômica pegou as mesmas cores. E foi entendido que sim, que a mais econômica estava violando a Descontão. Nesse caso aqui, eu estou tentando lembrar, depois eu vou colocar os números, porque não achei a apresentação que estava com os números bonitinhos dos processos, mas eu vou colocar daí para vocês. Mas nesse caso aqui eu estou tentando lembrar. Mas, se eu não me engano, foi considerado que isso era uma prática comum no mercado, de todos os produtos utilizarem as mesmas cores. Depois eu confirmo com vocês. Mas é uma outra situação. Esse caso é divertidíssimo, né? Porque eu tenho o China Inbox, e daí tem o Y, que é comida mineira, né? Y. E a China Inbox entrou com uma ação contra o Y por causa, né, do jeito de vestir, que estava muito semelhante, poderia, né? Embora é uma comida que você peça, mas poderia levar a alguma associação entre eles. Esse daqui, a Itaipava teve que mudar as cores, né? Porque se considerava realmente que ela estava muito próxima e que você poderia levar uma Itaipava achando que era uma Brahma. Agora, como que eu vou aferir se há concorrência desleal ou se há trade dress? Haviam as decisões, a China Inbox ganhou. Sim, Michael, ela ganhou. Ela fez com que o YY saísse do mercado. Como é que eu faço para aferir isso, né? Ainda hoje, a gente tem uma série de decisões, assim, que o juiz fala assim, eu entendo, eu olho os dois produtos e tem trade dress, ou não tem trade dress. Que é algo bastante subjetivo e não necessariamente está dentro do conteúdo que o magistrado conhece. Porque ali eu vou ter questões relacionadas à publicidade e propaganda, à marketing, à semiótica, que são elementos e conhecimentos que não necessariamente alguém formado em direito vai ter com profundidade. Então, a partir disso, nesse caso aqui da Kingsbury versus Ritter, se definiu que era necessário a produção de uma prova técnica para concluir pela existência da concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto de imagem, ou seja, do trade dress. Então, é a partir desta decisão aqui, que tem uma repercussão geral, que se determina, então, que deve haver perícia nos casos de trade dress. Fala, Vanessa. Só eu falem, pessoas. Assim, estava pensando um caso da Stanley agora, tá? Na verdade, eu pensei um caso que eu vi, mas eu não sei se eu vou saber explicar direito das Sete Belos, né? Mas quando eu tenho uma marca que tem, né? É isso aí. Que tem, né, produtos específicos e tal, tem as cópias, né? E tem também marcas, empresas, no caso, né, que usam a marca em produtos que não existem naquela original, né, no caso, tipo a Stanley mesmo. Ela tem chaleira, que eu acho que nem deve ter no original, nem sei, né, mas não deve ter, tá? Mas assim, que eu já vi para vender chaleira com o logo, aí toda aquela vibes de Stanley, né, que é aquela cor verde, né, que é das mais antigas, né, enfim, tudo muito parecido, só que é um produto que não existe no original, então isso seria seria parasitário, seria um trade dress? A gente poderia considerar ali que tem uma violação de marca, por Stanley estar protegida, então você está usando uma marca que não é, mas você também poderia ter um comportamento parasitário. Trade dress é complicado porque eu tenho que ter original semelhante, né? Então eu acho que seria muito mais a lógica de comportamento parasitário e de violação de marca. O que eu vi foi assim, eu fui numa loja esses dias,
Aí tinha uma bala lá, e a cor, tudo era igual da Sete Belos. Nossa, agora tem Sete Belos dessa aqui. Aí eu fui olhar, era outra, não era Sete Belos, era só tudo muito parecido. Isso é trade E, dress. Isso é... mas o produto não existe na Sete Belos. Mas você comprou como se fosse Sete Belos. Eu olhei assim, é um produto novo da Sete Belos. Quando eu cheguei em casa era Zola, eu acho, uma coisa assim, nada a ver. Mas Pois é. assim, todo jeitão de Sete Belos, né? Que agora tem bolacha, outras coisas, né? Mas esse produto específico não tem, que eu fui conferir para dar uma olhada. Teria que ver, porque assim, ó, fica dentro de concorrência desleal. E eu vou poder fundamentar por ter um comportamento parasitário e, eventualmente, pela questão do se vestir. E talvez no caso da Stanley também tenha a questão de se vestir, mas é um produto muito diferente, mais complicado. Agora, se é um produto que poderia estar no escopo, porque o que é? O trade dress ele não está previsto em lei, não tem uma previsão legal, né? É muito mais um conceito doutrinário que foi importado dos Estados Unidos e que a gente está utilizando para essas situações em que eu não tenho previsão legal, mas que eu estou tendo algum tipo de violação. Então, nesse caso, eu vou pegar esse escopo grande que é o trade dress. Ou, às vezes, não é nem trade dress, é só uma concorrência desleal mesmo. Trade dress é porque a gente tem muita lógica, tipo assim, agora tá na moda também, né? Mas muita lógica do se vestir, de muito parecer, né? O comportamento parasitário, às vezes, não é bem um parecer, como é o caso, por exemplo, que eu comentei do perfume, e o causar confusão, às vezes, não é exatamente a coisa do se vestir e parecer, mas que o consumidor, ele acabe não... Então, é confuso. Eu vou ter dentro de trade dress confusão, vou ter dentro de trade dress indução a erro, e posso ter dentro de trade dress comportamento parasitário. Posso dessas três coisas. Mas não necessariamente. É um tema que está se construindo, e por isso que ele é tão interessante, né? E daí vem a questão da necessidade de ter uma prova pericial, uma prova técnica para isso, né? Para que não fique ao arbítrio das provas trazidas pelas partes, né, apenas, e da discricionariedade do juiz, do julgador. Agora, fui fazer uma busca, né, de casos, né, no TJ de São Paulo desse ano, e mais da metade do que eu encontrei estava sem perícia. E só em uma ou duas é que voltou para fazer perícia. Muitas, assim, o juiz achou que era uma coisa, o desembargador achou que era outra e decidiu o contrário, e pronto, sem uma prova pericial. Então, isso é bastante complicado. Nesse caso aqui em concreto, né, a gente continua vendo a Ritter no mercado, que é porque, nesse caso aqui, não foi considerado que tinha trade dress. E de quem que é a competência para julgar? Trade dress, concorrência desleal, de maneira geral, não tem registro no NPI como regra geral. Eu não tô questionando um registro, porque de fato é muito mais uma atuação no mercado do que a violação de um registro. Então, nesse caso, a competência sempre vai ser a Justiça Estadual. A Justiça Federal ela vai tratar de nulidade de marcas, nulidade de patente, nulidade, né, de desenho industrial. Mas fora isso, E esse caso aqui, né, que era um caso que estava sendo discutido, era um caso de dois algodões, que eu não trouxe aqui a imagem, não trouxe. Que eram dois algodões, especificamente, que estavam discutindo a competência. Um queria ir para a Justiça Federal e outro estava na estadual. E é algodão vendido em mercado, um era Farol e outro, não estou lembrando agora o nome, e eles realmente, assim, se pareciam muito, mas aqui teve, então, uma discussão de conflito de competência, em que se decidiu, ao final, que era para ser, efetivamente, na justiça estadual a competência para julgar trade dress. E como é que a gente olha, como é que a gente julga? Esse aqui é um exemplo, né, do que eu faria, por exemplo, numa perícia judicial de trade dress. Veja, infelizmente, veja bem, agiu tarde, porque quando o Veja foi lançado no mercado, só ele tinha essa cor, né, a tampinha vermelha, o negocinho azul. Só que ele foi deixando outros entrarem no mercado. E hoje, foi considerado, nesse caso aqui, versus o Assim, que ele é muito mais um padrão de mercado do que um trade dress. Mas, ao mesmo tempo, foi feito aqui, olha assim, ó, realmente, olha só, mesma tampa, mesma cor, redondinho, redondinho. Esse formato igual. Os nomes estão declinados. Utilizo o vermelho, né, e o azul, mas as marcas não são semelhantes, nem têm a mesma cor, mas estão inclinadas. Multiuso inclinadinho também. Então, eu tenho uma série de semelhanças aqui, em que se só houvesse Veja e viesse o assim, assim poderia ser considerado, sim,
uma violação de trade dress do Veja. Mas como eu tenho um mundo de produtos, ele não foi considerado. Esse aqui é uma outra imitação, Carton é o original, tá? E o top line é o que veio depois. Em que você vai utilizar, por exemplo, a vista vertical e a horizontal para verificar elementos. Aqui eu tenho os tigrezinhos, aqui eu tenho esse quadradinho vermelho com essa fita ao redor, uma letra muito parecida, né? Então eu tenho o resto da embalagem branco, eu tenho muitos elementos aqui que levariam também a uma violação de trade dress. É assim que a gente vai olhando. Essa minha aluna do mestrado, ela construiu, como resultado do mestrado dela, um método para analisar trade dress por meio de uma calculadora. Ela até lançou um livro sobre isso, e eu estou vendo se sai o artigo para eu poder divulgar o artigo, né? Mas enfim, fica interessante, porque você vai criando critérios objetivos para olhar, porque ainda tem muita subjetividade na análise. Um outro método que se utiliza, tem se utilizado, é o método chamado de 360. Esse artigo eu posso compartilhar com vocês, já está lançado, mas eu acho que ele é muito mais aplicável para marcas e ele tem alguns furos em relação ao trade dress, mas também é um método interessante para análise de violação. Porque, diferente, né, das outras áreas, eu trabalho sempre quando tem violação, né? Marca, a regra é, eu tenho uma marca, ninguém usa, só se alguém usar é que eu vou impedir. Mas isso aqui eu só vou ter um trade dress quando alguém estiver violando de verdade, né? Eu só vou poder discutir quando tiver violação, especificamente. E um dos limites ao trade dress, né, é efetivamente olhar para o mercado. Se, por exemplo, acho que o Orel, que foi o primeiro, né, se ele tivesse impedido os demais de terem entrado no mercado, se ele tivesse sido o primeiro, de usarem a cor azul, com esse marrom escuro, com o branquinho, com a coisa do leite, né, tem uma série de elementos aqui. Se ele tivesse impedido os outros, ele poderia ter sido o único. Mas eu tenho uma série de outros muito parecidos no mercado, que fazem com que não haja mais o que a gente chamaria de trade dress, porque eu já tenho um mercado, né, saturado dessas informações. Então, esse é um dos limites que a gente vai ter para o próprio trade dress, que é o padrão de mercado, que é caracterizado, por exemplo, pelo uso de embalagens nas cores azul e branco, contendo a imagem do biscoito cor preta e recheio branco, e a imagenzinha de muitos dele do leite, né, do branco saindo. Então, o trade dress ainda é um tema que eu falo assim em movimento, é um tema que tem muito para ser escrito, muito para ser estudado, e recentemente, na palestra, né, que teve lá no Congresso de Propriedade Intelectual, a Cone trouxe um elemento interessante para mim, que é, e recentemente uma aluna dela lançou daí, na dissertação da aluna dela, essa tese, de que eu posso proteger elementos de trade dress por marca. E daí eu não consegui achar, mas eu vou achar aqui no meu celular uma mensagem que mandaram com várias fotografias de marcas concedidas, mas que parecem trade dress, porque são marcas com, tipo assim, da frente do estabelecimento, que não é normalmente o que uma marca registra. Então, tem muita gente trabalhando com a lógica de registrar os elementos visuais do trade dress como marca. Então, essa pode ser uma outra estratégia que pode vir a ser desenvolvida. Mas, enfim, trade dress é um tema amplo, para mim, fascinante, e que eu acho que é onde mais tem para a gente criar dentro da área de propriedade intelectual. Então, num caso concreto, o que eu preciso olhar? Necessidade de identificação de um mercado relevante, que é o nicho de mercado, fazer uma análise econômica jurídica, aquilo lá, se tem existência da obrigação de não fazer entre os agentes econômicos, se há alguma taxatividade, por exemplo, se efetivamente a embalagem é obrigatória por lei, e daí, a partir disso, né, é que eu vou olhar se essa conduta, ela está relacionada a uma área da concorrência desleal. Isso daqui foi um pouco do que o Igor criou no TCC de graduação dele. Eu só queria trazer, né, valorizando o trabalho dele também. E era isso sobre, deixa eu parar a apresentação aqui, concorrência desleal. Não sei se vocês têm dúvidas, perguntas, outras questões. Eu achei que esse tema ia ser um tema legal, assim, para agitar o pessoal, mas, enfim, faz parte. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, como fizeram das outras vezes, podem me mandar no privado, também no WhatsApp, tudo tranquilo. Podem incomodar a Fernanda, a Vanessa. E mais uma vez ressalto, né, a necessidade da gente estar olhando, se preocupando com o artigo, porque o prazo vai chegando e a gente precisa entregar esse artigo, certo? O que eu pensei, tá? Eu não consegui ninguém para o dia 30 especificamente, então eu vou dar na próxima aula indicações geográficas, na outra eu vou dar
produção de cultivares, que tinha até um aluno que tinha falado que queria ver a aula, né? Então, vou dar uma de cultivares. E daí depois a gente vai ter, no dia 6, marketing com a Simone, marketing jurídico com a Simone, professora Simone. E no dia, na semana seguinte, que é dia 13, a gente vai ter a parte do marco civil da internet, a questão de fake news, com o Maurício Brum Esteves. E eu estou tentando para o dia 20 a Dineia, mas ela não está me respondendo, senão eu vou encontrar um outro convidado para trazer para finalizar a nossa disciplina, certo? Então é isso. Vou parar a gravação.